Bom, a gente vai continuar então com a série falando sobre viver o reino de Deus, que significa a gente ter o reino de Deus como estilo de vida da igreja. Significa a gente ter a cultura do reino de Deus implantada entre nós, de forma que a gente naturalmente vive o reino de Deus. E claro, eu vou falar sobre o que é viver o reino de Deus, e vou trazer aqui princípios, valores, padrões do reino de Deus. Trazendo aqui a visão da Trine, né? O pastor gosta sempre de relembrar a igreja. É uma igreja de profunda intimidade com Deus, que se manifesta em adoração verdadeira e serviço a Deus e ao próximo. Falar sobre viver o reino de Deus vai falar muito sobre o nosso serviço a Deus, mas vai falar bastante também do nosso serviço ao próximo. A gente vai ver que o estilo de vida do reino de Deus é um estilo de servo de fato, de servo que vai servir num nível e num padrão muito alto. Então eu vou começar falando como entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus é o básico, é a essência da nossa fé, né? Quando Jesus vinha no começo pregar o Evangelho, ele falava assim: o reino de Deus está próximo, e ele falava: o reino de Deus está vindo, ele chegou. E o que significa isso? Significa que o Evangelho está afirmando a chegada do reino de Deus. Não está afirmando aqui o que a gente fala na palavra de proposta do Evangelho, de Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou, porque aqui não tinha acontecido nada disso ainda. Então o Evangelho era falar sobre o reino de Deus. Então, trazendo alguns textos, só para a gente relembrar alguns pontos, né? Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Outro texto sobre a gente entrar no reino de Deus. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. E o terceiro ponto: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós cremos na obra do Senhor, nós confessamos que a obra do Senhor é verdadeira, que Ele é nosso Senhor, e nós confessamos pecados, nos arrependemos. É basicamente a palavra que a gente traz na conversão, é basicamente o novo nascimento, é a forma que a gente entra no reino. Na Bíblia aparecem esses dois termos, reino de Deus e reino dos céus. É a mesma coisa ou é diferente? É a mesma coisa. Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. E por que tem essa diferenciação? Reino dos céus, ele aparece no Evangelho de Mateus. Qual que é a peculiaridade do Evangelho de Mateus? Ele é um evangelho que foi intencionado para os judeus. E os judeus, eles têm um problema muito sério sobre falar o nome de Deus. Eles não falam Deus. Eles têm uma reverência muito grande por esse nome, tão grande, que eles não têm nem coragem de falar. Então, por exemplo, o termo Elohim. O termo Elohim é Deus no hebraico. Quando o judeu vai falar Elohim, quando ele está lendo as escrituras, ele troca e fala Eloquim, que não é uma palavra que existe, mas ele fala porque ele não quer falar Elohim, ele não quer falar Deus. Muitas vezes ele vai se referir a Deus, ele vai falar o Eterno, porque ele não quer mencionar o nome de Deus. Então, essa reverência tão grande do judeu em relação ao nome de Deus, faz com que Mateus escreva o Evangelho falando reino dos céus, ao invés de reino de Deus. Aí, nos outros 3 evangelhos, Marcos, Lucas e João, aí lá as referências vão ser basicamente a reino de Deus. Aqui é a primeira vez que aparece o termo reino dos céus na Bíblia. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então aqui João Batista está preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus. E ele fala: arrependam-se. Essa é a palavra do Evangelho naquele momento. Arrependam-se porque o reino de Deus está chegando. Pode passar. E aqui o Senhor Jesus vai afirmar para a gente, aquela palavra de João Batista que diz que o reino estava chegando, agora ele fala: é chegado a vós o reino de Deus. O que significa isso? A vinda do Senhor Jesus é a vinda do reino de Deus à terra.
Então a gente falou aqui sobre reino de Deus, que é a mesma coisa que reino dos céus. Aí tem uma visão teológica que é muito conhecida e que o pastor Joel já falou, acho que mais de uma vez aqui na igreja, que é essa expressão do já e o ainda não. O que isso significa? Significa, o reino de Deus já veio quando o Senhor Jesus veio, mas o ainda não é querendo dizer assim, ainda não veio plenamente, ele só estará instaurado plenamente na segunda vinda do Senhor Jesus. Na primeira vez ele vem de forma parcial, e a gente pode ver, o inimigo ainda age no planeta, o inimigo ainda traz tentações, traz meios para tentar desviar o povo de Deus e manter aquele que não conhece a Deus cativo no seu pecado, cativo na perdição. E na primeira vinda de Jesus, ele vem como o servo sofredor. Na segunda vinda, ele virá como rei. Ele vai ser plenamente rei, plenamente vai assumir o controle de todas as coisas. E esse texto aqui fala da segunda vinda. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Então vi novos céus e nova terra. Essa é uma referência à segunda vinda do Senhor Jesus, quando o reino será completamente estabelecido. Como se estabelece o reino? Eu quero apontar duas maneiras para vocês. A primeira tem a ver com esse texto aqui. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, tinha um lugar ali dominado por demônios, dominado por Satanás. Aquele lugar estava no controle de Satanás. Não que Deus não tenha controle sobre todas as coisas. Em última instância, Ele continua a ter o controle de todas as coisas, porque Ele é um Deus soberano. Mas ali tem um demônio naquela vida, naquela pessoa. E quando Jesus vai lá e tira, e eu estou falando Jesus aqui, mas poderiam ser os apóstolos, poderiam ser os discípulos, poderíamos ser nós, porque nós temos autoridade para isso. Quando o demônio é expulso, ele é retirado daquele lugar. E o reino de Deus vem e toma o controle daquele lugar. Então o reino de Deus se estabelece, uma das maneiras é você tirando a ação de Satanás de um lugar, é você trazendo o comando de Deus para aquele lugar. Você pode dizer também, tem uma enfermidade que o inimigo colocou, vamos curar essa enfermidade, o reino de Deus se estabelece. Então tem algumas maneiras. Mas a segunda maneira, que é a maneira que é mais importante hoje para a nossa discussão, é a maneira em que a gente estabelece a cultura, os valores e os princípios do reino de Deus. E como que a gente vai estabelecer isso? Como que a gente vai viver o reino de Deus aqui na terra, aqui na Trine? A gente vai viver através dos princípios que estão lá no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o primeiro sermão do Senhor Jesus, é reconhecido como o sermão mais importante dele, e ele está ali nos textos de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Não se preocupem que a gente não vai ver o capítulo 5, 6 e 7 inteiro, né? Eu tinha até pedido lá no Instagram que as pessoas que pudessem, que lessem capítulo 5, 6 e 7 para ter um maior aproveitamento da mensagem. A gente vai trazer assim, eu vou trazer o capítulo 5 um pouco mais detalhado, capítulo 6 e capítulo 7 eu vou passar mais rápido para que... Bom, ia ser exaustivo, né, a gente fazer tudo agora. Ia tomar muito tempo também. Então, pode passar. O Sermão do Monte inicia assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Hoje em dia já tem um reconhecimento de onde deve ser esse monte. Então, quando as pessoas fazem as suas excursões para Israel, eles vão ver o local em que se sugere que foi esse monte. É muito provável que foi lá mesmo. E esse monte traz uma ideia de uma pessoa num lugar mais elevado, que vai falar com um público que é como se fosse um auditório. É um lugar muito propício para uma palestra, para uma pregação, para uma mensagem. E os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo... Então aqui vai entrar o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é, como eu disse, o principal ensino do Senhor Jesus, é o mais importante, e ele vai ser ensinado ali naquele momento para uma multidão. Mas principalmente ele está sendo focado nos discípulos, porque os discípulos iriam pegar todo aquele ensinamento e distribuir, espalhar aquele ensinamento, e chega até os nossos dias.
As bem-aventuranças são talvez a parte mais importante do Sermão do Monte. Por que mais importante? Em relação ao nosso Deus, o ser é mais importante do que o fazer. Aquilo que a gente é interiormente é superior às nossas ações. As ações deveriam ser consequência do que a gente é. E as 8 bem-aventuranças vai trazer para a gente esses 8 pontos em que representa o nosso ser, o que a gente deve ser, o que é esperado da gente como cidadão do reino de Deus. E é tão importante, a igreja dos primeiros séculos julgou as bem-aventuranças como tão importante, que quando eles construíam suas igrejas, eles faziam numa forma octogonal, com 8 lados, e era para trazer uma lembrança de que as bem-aventuranças são desse nível de importância que a gente vai ver aqui. Então vamos passar rapidamente por elas. Primeiro, bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurados? Alguns lugares vai traduzir por abençoados, outros lugares vai traduzir por feliz. Então a gente vai ver em alguns pontos aqui que a gente vai até ficar assim, nossa, mas dá para ser feliz desse jeito? A gente vai ter alguns conflitos, porque o padrão apresentado no Sermão do Monte é muito alto. É um padrão que muitos vão dizer é inalcançável, é inatingível. Muitos vão até dizer que a intenção de Jesus era apresentar um padrão inalcançável, né? Eu creio que não seja inalcançável, mas eu creio que é muito difícil de se alcançar. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que significa ser pobre em espírito? Significa um auto-reconhecimento de que você está falido espiritualmente, que você não tem nada para apresentar, que você é limitado, que você é fraco. Isso significa ser pobre em espírito. É você reconhecer que você tem dependência absoluta de Deus para tudo. Então, esse é um ponto que a gente tem dificuldade, porque muitas vezes a gente se acha autossuficiente. Muitas vezes a gente vai achar, não, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu tenho uma certa autossuficiência na minha caminhada de fé. Mas o que diz para a gente, o texto é isso: aquele que tem dependência total, dele será o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, né? Aqui não é um choro de alegria. Apesar de bem-aventurado ter um significado de ser abençoado, de ser feliz, não é um choro de alegria. É um choro em que você reconhece que você é pecador, você reconhece a sua podridão e você chora de tristeza, você chora de angústia. E esses que choram serão consolados, né? Aqueles que reconhecem o seu próprio pecado e sofrem por ele serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Os humildes aqui, muitos lugares vai traduzir por mansos, é exatamente o oposto de você ser arrogante, o oposto de você ser orgulhoso. É esse o significado de humilde. Aquela pessoa que ela não se acha acima do que ela não se acha nem abaixo do que ela reconhece quem ela é mansa, ela evita conflitos, ela evita brigas. Essa é a pessoa humilde, a pessoa mansa. E aqui é interessante falar, pois receberão a terra por herança, porque normalmente quem luta por terras, naquela época especialmente, eram aquelas pessoas que queriam ser os ricos e os poderosos da época. Então tem um contraste. Quem vai receber a terra por herança são os humildes. E os ricos e poderosos, que são gananciosos, lutavam por ter terras, mas as terras não serão deles. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Fome e sede de justiça. Esse é um ponto muito importante hoje para a gente. A gente vive num país em que a gente vê direto, para quem acompanha as notícias, muitas injustiças acontecendo. A gente vê muita corrupção, a gente vê muita coisa errada acontecendo todos os dias. Todos os dias a gente vai ver algo errado acontecendo. E quem tem fome e sede de justiça, não consegue ver coisa errada e aceitar. Vai ter uma indignação com isso. Não aceito essa situação. Eu me incomodo com essa situação. Mas um dia a gente vai ser satisfeito, porque um dia a gente vai ter o reino de Deus plenamente estabelecido e toda injustiça vai acabar.
Mas a gente deve batalhar contra as injustiças, a gente deve interceder, a gente deve fazer eventos como o Descende, que vão levar a cultura do reino de Deus para o nosso país e vão enfrentar toda injustiça. Pode passar. Não vi que tinha passado, obrigado. Bem-aventurados os misericordiosos. O misericordioso é aquele que não suporta ver uma pessoa passando necessidade, passando um sofrimento, que ela quer ir lá e ajudar. Mesmo que aquela pessoa não mereça, mesmo que ela tenha culpa sobre o que ela está vivenciando, a pessoa misericórdia olha e fala, não, eu tenho misericórdia, eu tenho compaixão dessa pessoa, eu vou ajudar ela, eu vou auxiliar ela. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quem são os puros de coração? Puros de coração são as pessoas transparentes, as pessoas que têm uma certa inocência, a pessoa sincera, a pessoa basicamente que tem no profundo do seu coração uma centralidade em Jesus. Essa é a pessoa pura de coração. E essas pessoas verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? São aqueles que veem um conflito e eles querem ir lá intermediar. Não, vamos acabar com esse conflito. E o grande exemplo de pacificador é o Senhor Jesus. Nós estávamos separados de Deus. E o Senhor Jesus faz a obra dele para nos reconectar, para trazer paz entre nós e Deus. Então ele é o nosso grande exemplo. E esse último aqui é um daqueles que eu leio e penso, o padrão do Sermão do Monte é muito alto. O padrão do Sermão do Monte é inatingível. O padrão do Sermão do Monte é inalcançável. Esse é um dos que eu vejo, porque bem-aventurado, feliz os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Perseguidos por causa da justiça. Eu tenho muito medo de perseguição. Tenho muito medo de ter pessoas querendo fazer o mal contra mim. Mas eu tenho mais medo ainda de ser com a minha filha, por exemplo. E eu estava pensando sobre isso, de ser perseguido por causa da justiça, eu estava pensando no exemplo dela. Ela hoje está numa universidade pública. A gente sabe que tem muita gente perversa na universidade pública, muita gente do mal ali, que não serve a Deus, serve ao inimigo. E eu tenho um pouco de receio dela se expor como cristã na faculdade. Eu tenho um pouco de receio. Mas eu não teria esse receio se ela fosse uma cristã meia boca. Uma cristã meia boca passa batido, não vai ser perseguido. Mas um cristão que expressa os seus valores, que mostra quem ele é, esse cristão com certeza vai ser perseguido. Se ela se posicionasse, por exemplo, contra o aborto dentro da faculdade, seria extremamente perseguida. Então, esse aqui já é um primeiro ponto. Não que os outros sejam fáceis. Em última instância, no profundo do nosso coração, a gente tem falhas em todos os pontos que foram apresentados aqui. Mas ser perseguido por causa da justiça, somente a ação do Espírito Santo para fazer isso. Com certeza existiram pessoas que viveram isso. Será que algum de nós vive isso? Não sei. Pode ser perseguido, mas você está se sentindo honrado porque você é perseguido pelo nome do Senhor Jesus? Porque você serve ao Senhor Jesus? Esse é um ponto complicado. Agora a gente começa o fazer. A gente viu o que é ser cidadão do reino de Deus. Agora a gente começa a pensar no fazer. E a gente começa a pensar nesse texto que é muito importante, que fala da gente ser sal da terra e luz do mundo. Começa assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ser sal da terra. Função do sal. Um é dar sabor, né? Ele vai ali, ele penetra no alimento e dá sabor. Então a gente tem um papel de penetrar na sociedade e trazer o sabor do reino de Deus para aquele lugar. Outra função do sal, preservar alimentos. Antigamente, na ausência de refrigeradores, de geladeiras, era muito usado o sal para preservar o alimento. O que isso a gente tem de paralelo com a gente? A gente vai preservar
a sociedade de se destruir, preservar a sociedade de se corromper. Esse seria um papel nosso. Então a gente é sal, a gente se espalha, a gente está trazendo sabor para esse mundo, que está perdido na sua maior parte. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está no céu. Como luz do mundo, a gente vai no lugar onde há trevas e a gente traz luz, a gente dissipa as trevas. E eu acho muito interessante a parte mais final desse texto que fala assim: da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens. A gente vai ter muito texto na Bíblia que vai falar para a gente assim: faça o bem, faça as boas obras, mas não mostra isso para os outros. Não tenta receber um reconhecimento. Mas aqui ele está falando para a gente, que brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que essas obras sejam vistas e glorifiquem o Pai. Então, com o nosso coração humilde, com o nosso coração sincero, sendo até tudo aquilo que as bem-aventuranças esperam de nós, a gente pode brilhar as nossas boas obras para aqueles que estão no mundo, para aqueles que estão na sociedade, para que aquilo gere glórias ao nosso Deus. A Bíblia tem muito isso, não são contradições, nunca são contradições, a gente sempre consegue entender, são meio paradoxais, mas a gente consegue entender, e aqui a gente traz glória para o nosso Deus, sendo sal da terra e sendo luz do mundo. A gente, como eu falei, a gente vai passar aqui em várias partes do texto, a gente vai pular muita coisa, a gente não vai ler tudo que está ali, mas a gente vai passar em várias partes. E não esqueça, enquanto a gente está vendo aqui a exposição do texto bíblico, que o que a gente está vendo aqui é o padrão do reino de Deus. É aquele padrão super elevado que a gente deve almejar, que a gente deve buscar. O cumprimento da lei. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, mandamentos aqui. Muita gente tem a ideia errada de que os mandamentos no Antigo Testamento, eles foram deixados de lado, que eles não valem mais. Não é isso que o Senhor Jesus fala. Ele não veio abolir os mandamentos, ele não veio abolir a lei, ele veio para cumprir. E ele veio para completar, para aperfeiçoar, para trazer de volta a intenção inicial de Deus. E por que trazer de volta a intenção inicial de Deus? O povo judeu não estava seguindo a lei, não estava seguindo a Bíblia. O povo judeu estava seguindo as tradições orais, eles estavam seguindo as interpretações dessas leis. E muitas vezes eles faziam essas leis serem aliviadas, serem trazidas para um padrão mais baixo, mais fácil de cumprir. Então a gente deve seguir os mandamentos. Mas olha o nível que o Senhor espera da gente. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Nossa justiça deve ser superior à dos fariseus. Mas os fariseus, eles eram aqueles que cumpriam plenamente a justiça. Eles eram aqueles que seguiam as leis de forma perfeita. Eles eram impecáveis nas leis. Então, como que a gente vai viver um nível de justiça superior ao deles? A gente fala muito mal do fariseu, mas eles tinham essa virtude de seguir as leis. Seguiam de forma religiosa, talvez, mas a gente segue de uma outra maneira, que era a maneira que eles deveriam seguir. A gente segue das profundezas do nosso coração. A gente segue como algo que vem do nosso interior, e assim a gente segue. E seguir dessa maneira é superior, seguir dessa maneira é maior do que
do que os fariseus faziam, do que os mestres da lei faziam. Essa expressão aqui, que está escrito aqui na primeira linha, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, é uma expressão que vai aparecer, acho que, não lembro se são 5 ou 6 vezes. E o que ela quer dizer? Ela não está dizendo necessariamente que é aquilo que está escrito no Antigo Testamento. Quando fala vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, grande parte é aquilo que foi dito na tradição oral. É aquilo que foi dito, muitas vezes já deturpado pelos fariseus, já tentando dar uma facilitada para o cumprimento da lei. Né? Mas aqui não, aqui está sendo preciso, nesse exemplo. Não assassine, e quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer que irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. A ira é sempre errada? Existe uma ira que é justa? Uma ira que eu poderia dizer até que ela é santa? Pensa aí. O que é a ira? A ira de Deus, por exemplo. A nossa conversão não foi possível porque o Senhor Jesus, ele recebeu toda a ira de Deus sobre ele, no nosso lugar. Essa ira não é uma ira justa? Nosso Deus é perfeitamente amoroso, mas ele é perfeitamente justo. A ira dele é justa. A gente se irá porque a gente vê a injustiça no mundo. Não é uma ira justificada, não é uma ira justa, é uma ira justa. Aqui, quando ele está condenando a ira contra nosso irmão, ele está falando de uma ira colérica, de uma ira com raiva, de uma ira que envolve sentimentos como ódio, sentimentos como orgulho, que envolve sentimentos perversos. Essa é a ira que ele está condenando. E aqui, olha como o Senhor está levando a lei de não assassinar para um padrão muito mais elevado. A gente consegue viver sem assassinar o próximo. Isso é muito simples para a gente, isso é muito fácil. Mas nem irá contra ele, a gente ira com pessoas da nossa própria família, a gente ira contra pessoas da nossa própria igreja. Então é muito difícil viver isso aqui, é um padrão muito elevado. Outro exemplo de padrão muito elevado é esse aqui. Vocês ouviram o que foi dito, não adultere. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Não adulterar é um mandamento. Ele é. Mas a intenção de Deus lá no Antigo Testamento era falar para você nem cobiçar. Não cobice a mulher do próximo. Então ele já está condenando no Antigo Testamento. Jesus só está falando assim, fariseu, você fala só para não adulterar. Mas lá eu falei para não cobiçar também. Né? Então ele está trazendo, ele já está mostrando, o Antigo Testamento trazia algo completo sobre esse assunto. Você que não está seguindo, você está só seguindo não adultere. Então, se você desejou, você já adulterou. O padrão de Deus é muito elevado. A vingança. Aqui a gente entra de novo num ponto muito difícil, muito... Quando a gente lê, a gente pensa, não é possível, esse não dá para cumprir. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Primeiro, fala para a gente não resistir ao perverso. Como que a gente não resiste ao perverso? Ele quer que a gente ame o perverso. A gente não vai ter sentimentos afetuosos, a gente não vai ter o desejo de convívio, a gente vai saber o que é certo e errado, a gente não vai ter problema com isso. Mas Ele quer que a gente, quando a gente é ferido, é agredido, quando a gente é humilhado, quando a gente é caluniado pelo perverso, que a gente assuma uma posição pacífica, uma posição como um pacificador,
uma posição humilde, de não retribuição. E olha que o Antigo Testamento tem nas leis muita ideia de retribuição, mas é que retribuição é uma coisa assim do povo, para você gerar as leis do povo. Mas quando é você individualmente, a ideia da Bíblia é diferente. Você individualmente, você tem um coração de perdão, você tem um coração de dar outra face, como diz aqui. E isso aqui vai para um nível mais alto ainda no próximo texto. Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos de Deus, filhos do seu Pai, que está nos céus. Amar o inimigo é um nível ainda maior de você dar a outra face. Aquele que te calunia, aquele que te persegue, aquele que se levanta contra você, você deve amar essa pessoa. Você não deve retribuir o mal com o mal. Paulo diz que a gente deve retribuir o mal com o bem. O padrão é muito alto. Aqui a gente vai já entrar no capítulo 6 e agora a gente vai ser menos expositivo. A gente vai mostrar menos coisas aqui para vocês. Então, tem esses 3 primeiros textos em Mateus 6, que fala primeiro sobre a ajuda aos necessitados, o segundo fala sobre a oração, o terceiro fala sobre o jejum. Tem uma semelhança entre os 3 textos, porque os 3 falam para você assim: é para você ajudar o necessitado, é para você ser generoso, mas não é para os outros verem o que você está fazendo, não é para você exibir o que você está fazendo. Aqui eu poderia, no meu coração perverso, pensar: não, mas as boas obras devem ser mostradas aos outros para que o Senhor seja glorificado, usando o texto que a gente já viu antes. Mas aqui, não, ele está trazendo o outro ponto, o contraponto, que eu ajudo o necessitado, mas eu não vou me exibir com isso. Eu oro, mas eu não vou me exibir como super espiritual porque eu oro. E o jejum também, eu não vou deixar a minha fisionomia se alterar porque eu estou passando o sofrimento do jejum. Eu não vou me exibir. E eu queria trazer só sua observação sobre o jejum. Não é uma referência para dizer um padrão do reino de Deus, mas é para a gente pensar assim: a Bíblia não fala se jejuarem, fala quando jejuarem. E por que eu estou querendo trazer esse ponto? A igreja sabe que é para a gente ser generoso e que é para a gente fazer doações, sabe que é para a gente ajudar o necessitado. Isso a gente já faz, todo mundo faz. Todo mundo ora, todo mundo sabe que tem que orar. Isso não é um problema. Todos já fazem isso, todos já cumprem com a oração. E aqui inclusive vem o ensino da oração. O Pai Nosso está nesse texto, né? Mas o jejum, não sei por que razão, a gente vê como opcional. A gente vê assim: ah, mas eu preciso jejuar? Jejuar não é uma coisa extra? Não é uma coisa a mais? Muito cristão vê assim, mas não deveria ser. A gente deveria, da mesma forma que a gente ajuda o necessitado, que a gente ora, a gente deveria jejuar. Então fica aqui um encorajamento para que aqueles que nunca jejuaram possam experimentar o jejum. Ele é muito poderoso. Eu estava vendo esses dias um vídeo do Tel Hayashi, e ele falou que quando ele era discipulado pelo pai espiritual dele, que esse pai espiritual dele nem conversava com ele se ele não tivesse em jejum. Ele perguntava: você já jejuou? Não jejuou? Então vai jejuar primeiro, depois a gente conversa, né? De tão importante que é o jejum. Aqui em Mateus 6 também fala sobre o acumular tesouros no céu. O que ele começa falando? Não acumulem para vocês tesouros na terra. Primeiro é importante ver o que isso aqui quer dizer. Isso aqui não é um voto de pobreza, né? A Bíblia, ela louva a formiga, porque a formiga ela acumula no verão para ter provisão no inverno. A Bíblia aprova isso. A Bíblia também aprova que Deus nos dá boas coisas e a gente deve desfrutar dessas boas coisas que Deus nos dá. Então aqui não é um voto de pobreza.
Você pode fazer a sua poupança, você pode se preparar para a sua velhice, você pode fazer o seu seguro de vida. Não é isso que quer dizer. Aqui está falando de um acúmulo motivado por ganância, de um acúmulo egoísta, de um acúmulo que você olha para o próximo em necessidade, você fala, não, eu trabalhei por isso, eu não vou compartilhar, porque eu me esforcei por isso, eu tenho direito ao que eu acumulei. Então, é isso que é importante ver sobre não acumular tesouros na terra. Onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, aonde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E o que seria acumular tesouro no céu? Ele não está falando aqui especificamente sobre isso, né? Mas a gente tem uma ideia. Coisas eternas, fazer coisas que vão repercutir para a eternidade. Então, por exemplo, evangelismo. Você acumula tesouro no céu no evangelismo. Você acumula tesouro no céu quando você está aprimorando o seu caráter, quando você está sendo transformado. Você acumula tesouro no céu quando você está crescendo na sua fé. Então, tem maneiras de acumular tesouros do céu que a gente já faz uma ideia do que seja, né? E ele conclui o texto dizendo, pois onde estiver o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Então vamos pôr o nosso coração nas coisas eternas. O nosso tesouro, aquilo que é mais precioso para a gente, ser colocado naquilo que é eterno. Esse aqui é o texto até que o Henrique citou agora há pouco, né? De nada vale a preocupação. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então aqui, Deus está falando para a gente, não se preocupa com as suas necessidades básicas. Não se preocupa com aquele sustento mínimo. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, se você buscar viver o que a gente está aprendendo aqui com o Sermão do Monte, né, essas coisas serão acrescentadas. O Senhor garante para a gente que a gente não vai passar necessidade. A gente vai ter o que vestir, a gente vai ter o que comer, a gente vai ter o que beber, né? Isso aqui até gostaria de relembrar. Vocês estão vendo que todos os textos que a gente está falando aqui, pelo menos maioria talvez de vocês, todos os textos você está lembrando, já conhece esse texto. Por que a gente lembra? Porque esses textos são muito mencionados, eles são muito importantes. Quando a gente vê o Sermão do Monte, a gente tem aqui no nosso país a Constituição Federal, não tem? Então, no Sermão do Monte, ele é a Constituição do Reino de Deus. São aquelas regras, aquelas leis, aqueles princípios mais básicos, mais fundamentais que nós temos. Aqui a gente vai pensar nesse texto, é um texto que a gente erra muito. A gente usa esse texto muito errado, eu vejo com uma frequência muito grande as pessoas usando esse texto errado, porque fala, não julguem. Não julgar aqui não é uma referência assim, não julguem, ponto final, está estabelecido, não julguem de maneira nenhuma. O nosso pastor, para fazer o trabalho dele, ele precisa nos julgar. É necessário que ele tenha um olhar crítico sobre a nossa vida. Como que ele vai apontar a direção para a gente? Como que ele vai nos corrigir se antes ele não tiver feito um julgamento? Então, o que é condenado aqui? É o julgamento hipócrita. Então, quando vocês verem algum julgamento acontecendo, observa se aquele julgamento é hipócrita. Observa se aquele julgamento é desse tipo aqui. Não julguem e não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Vê se você está julgando a pessoa na mesma medida que você se julga. Vê se você não está ali julgando talvez um jovem que está com problema com pornografia. Só que você está há anos em adultério e você está julgando o jovem que tem um problema na pornografia. Você está ali tranquilo com o seu pecado. Você já está com aquele pecado tão
disseminado na sua vida que você nem está mais incomodado. E aí você vai lá e julga uma pessoa com um pecado menor que o seu. É isso que não deve ser feito, mas o julgamento, ele é justo. Feito com amor, feito com justiça, não é um problema, tá? Mas é aquela coisa do coração, né? Você pode julgar da forma errada, você pode julgar com uma intenção ruim, com uma intenção má, com uma intenção de ofender o outro, mas não pensa assim, não julgar e ponto final. Não é assim que o texto ensina para a gente. Persistência na oração. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Sobre persistência na oração, eu gosto muito de um texto que está em Lucas 18, que é daquela viúva, que ela começa a insistir para o juiz, e lá tem a ênfase que é um juiz mau, para que ele julgue a causa dela. E ele não quer julgar, mas ela insiste, até que ele cede e julga. E qual a lição que o Senhor traz para a gente aí? Ele fala, ainda mais o Pai, quando você pedir, Ele vai te conceder. Esse texto, para mim, ele é muito importante no meu dia a dia de oração. Porque tem coisas que eu oro todo dia clamando por essas coisas. São coisas que eu sei que são lícitas, que são da vontade de Deus, que Deus já me revelou que Ele vai fazer um dia. Então eu penso, então eu vou continuar orando, eu vou continuar insistindo até que o Senhor cumpra com isso. Então a oração persistente ela é muito importante na nossa vida como cidadão do reino de Deus. Pode passar. A porta estreita é a porta larga. Entrem pela porta estreita. O que significa entrar pela porta estreita? É escolher o caminho mais difícil. O que é a porta estreita? É o caminho onde a gente se sacrifica, é o caminho onde a gente abre mão do nosso próprio ego, é o caminho onde a gente escolhe, ao invés de fazer as coisas do nosso jeito, a gente escolhe participar de um discipulado, é o caminho onde a gente quer fazer a vontade de Deus, onde a gente ora diariamente, onde a gente quer matar o nosso eu pecaminoso. A gente não quer mais isso em nós. Esse é o caminho da porta estreita, um caminho sacrificial. Pois é larga a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então vamos escolher a porta estreita, a porta do sacrifício. É a mesma porta que o Senhor Jesus passou. Vamos passar pela mesma porta que Ele. Pode ir. O prudente e o insensato. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O que é construir sobre a rocha? Aqui já é um dos últimos ensinamentos, tá? Lá no final do capítulo 7. A gente construir em cima dos ensinamentos do Senhor Jesus. Isso é construir sobre a rocha. É construir sobre os princípios da palavra de Deus. É construir sobre a verdade. É construir bases tão fortes, tão alicerçadas na palavra de Deus, que quando vier a adversidade, a gente não cai, a gente não é derrubado. Quando vier a tribulação, a gente suporta. Quando vier a tentação do inimigo, a gente supera, a gente vence. Isso é construir sobre a rocha. E aqui a gente já vai concluir a mensagem com essa pergunta: como viver o reino de Deus tendo ele um padrão tão elevado? Eu creio que todos concordam que aquele padrão é muito elevado. Se você estiver pensando, não, eu faço tudo isso, pede para Deus sondar o seu coração. Porque provavelmente você não vive isso. Provavelmente você está no caminho para viver. Provavelmente hoje você vive isso mais do que você vivia ontem. E amanhã você vai viver mais isso do que você viveu hoje. Mas vivendo isso, envolve muita transformação interior. O padrão é muito, muito elevado.
Eu peguei só alguns pontos e fiz esse comentário do padrão elevado. Mas o padrão é elevado em tudo que a gente viu aqui. Tudo que a gente viu aqui agora é de um padrão muito alto. É o padrão do reino de Deus. Então, o texto que a gente vai usar, esse é o texto que o pastor Joel, quando ele pediu para pregar sobre viver o reino de Deus, é o texto que ele me mandou. E eu estou colocando esse texto aqui como último texto, porque eu vejo ele como o texto mais fundamental. Porque a ideia não é a gente conhecer o padrão do reino de Deus, é a gente viver o padrão do reino de Deus. Então o que o texto diz? Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Viver o padrão do reino de Deus é necessário que se viva em poder. Sem poder de Deus a gente não vive nesse nível. Se é que esse nível é alcançável, porque tem muita gente que realmente, teólogos dizem que foi um padrão que Jesus colocou, para a gente ver um padrão inalcançável, um padrão mais alto do que aquilo que a gente poderia viver. E por que a gente às vezes coloca uma meta acima do que a gente consegue viver? Eu aqui na outra mensagem sobre viver o profético, eu falei para vocês do texto que me norteia, um texto que é importante na minha vida, que eu vou falar só a parte final dele, que fala assim: com Moisés eu falo face a face. Esse com Moisés eu falo face a face é um alvo que provavelmente, muito provavelmente, eu só vou vivenciar quando Jesus voltar. Provavelmente só vou vivenciar na vida eterna. Mas eu miro nisso hoje. Eu não fico passivo esperando a vida eterna. Eu miro hoje, porque se Moisés viveu isso em vida, eu penso, então é possível. É muito difícil. Então eu estou mirando lá para tentar chegar o mais próximo de lá que eu puder. Então aqui, a gente mira no nível do Sermão do Monte, para que a gente, através do poder do Espírito, a gente chegue o mais próximo possível desse padrão, desse nível. É possível? Eu creio que sim. Eu não vou falar bater no martelo no 100%, porque tem muita gente que crê que não. Mas eu particularmente creio que sim, que pelo poder do Espírito a gente pode viver isso. Então, a gente agora deve orar para que o Senhor faça muita transformação no nosso interior, para que o Senhor eleve nossa vida espiritual, muito mesmo, com muita intensidade, com muito poder, para que a gente seja digno de ser cidadão do reino de Deus, para que a gente viva isso no nosso viver diário, que a Trine seja um ambiente onde se vive o padrão do reino de Deus, onde a gente tem como cultura nossa viver o padrão do reino de Deus. Queria pedir que vocês fechassem os olhos, que vocês agora pedissem para Deus, fala para Ele, eu sei que foi cansativo, mas o Sermão do Monte é muito importante, vale a pena que ele seja exposto, e eu quero viver o Sermão do Monte. Eu quero viver isso. Faz um compromisso com Deus de que essa semana vocês vão se dedicar a esses 3 capítulos. A gente deve clamar ao Senhor, a gente não alcança esse padrão. A gente deve reconhecer isso. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a Igreja Trine. Eu clamo ao Senhor que o Senhor traga a presença do Teu Espírito sobre a vida de cada um. Nós somos cidadãos do reino do Senhor. O Teu reino está em nós, o Teu reino está em nosso interior. E nós queremos viver nesse nível. Nós queremos viver isso como uma cultura nossa, como algo que a gente faz naturalmente. A gente quer viver o sobrenatural do Senhor naturalmente. Sabemos que é sobrenatural, porque depende do Teu Espírito, depende do Seu poder.
Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Que essa semente plantada hoje dê muito fruto. Nos perdoa, Senhor, porque quando não cumprimos com essas regras, com essas leis, com esses mandamentos do Senhor, quando não cumprimos, nós estamos em pecado. No nome de Jesus, nos perdoa porque nós temos pecado. Queremos ser, Pai, pessoas que vivem as bem-aventuranças como algo profundamente realizado já na nossa vida, no nosso coração. A sua lei foi escrita em tábuas de pedra, mas hoje ela é escrita em nossos corações. Hoje podemos vivê-la plenamente. Perdão, Senhor, perdão por cada falha, perdão por cada limitação. Pedimos a Tua ajuda. Espírito Santo, ajuda a cada um de nós. Nos levanta, nos toma pela nossa mão e nos puxa, nos leva para esse novo padrão, para esse novo nível. Queremos crescer espiritualmente. Senhor, queremos ser pessoas que têm amor à Tua palavra, que desejam aprender a Tua palavra e praticá-la. Queremos ser pessoas que oram, que jejuam. Queremos ser pessoas que não se satisfazem com menos do que isso que foi ensinado hoje. Não queremos, Pai. Queremos ser inconformados com uma vida vivida porcamente, vivida superficialmente. Traz esse inconformismo em nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, livra a gente de Satanás, livra a gente do mal, livra a gente da ação demoníaca. Tira as tentações da nossa frente. Que venha o Teu reino, queremos o Teu reino instalado aqui. Nós aguardamos a Tua segunda vinda. Nós queremos muito ver o Senhor face a face. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor garantiu que a palavra chegasse a nós. Que o Senhor garantiu que a palavra fosse escrita e fosse trazida a nós. Obrigado porque o Senhor preservou cada letra desse texto. Obrigado porque o Teu Espírito amoroso, Teu Espírito carinhoso, generoso, afetuoso, que Ele tem comunhão com a gente. Obrigado porque Ele está conosco todos os dias, que Ele nos convence do mal, que Ele nos convence do pecado. Obrigado por tudo isso. Faz mais, Espírito Santo, em nossas vidas. Venha sobre nós, faz mais, realiza mais. Faz a Tua vontade plena e completa. O Senhor é Deus soberano. O Senhor é Deus todo-poderoso, que pode realizar todas as coisas. Vem agindo, Senhor, no nome de Jesus. Te entregamos hoje mais uma vez nossas vidas. Confirmamos ao Senhor essa aliança, no nome de Jesus. Amém.